Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no sábado da segunda semana da Páscoa, celebrando São Sótero e São Caio. Então, primeiros papas, né? O martírio dos primeiros papas, mártires eles. A igreja enfrentou durante a evangelização do Império Romano travou uma grande luta. Né? Depois, depois daquele período de paz, no governo de Caio, sofremos uma das maiores perseguições. Diocleciano foi um dos piores. Né? Depois veio a paz com Constantino. Mas até lá, então, né? foi das piores perseguições. Vilas inteiras, aldeias inteiras eram dizimadas por causa da fé, por causa da religião. Né? Homens, mulheres, crianças, velhos, tudo. Padres, leigos, tudo. Então, foi o início da igreja, né? Os primórdios da igreja, marcado com essa grande perseguição. E nós agora estamos no fim. Né? Estamos no fim. E a perseguição ainda é sanguinolenta, queridos. Né? Ainda é sanguinolenta. O próprio antipapa Francisco, agora recente, dizia, né, que nós temos mais mártires agora do que nos primórdios da igreja. O antipapa. E isso era uma coisa que quem dizia muito isso era João Paulo II, que o ditador lá de Nicarágua agora chamou de ditador. Então, sim, João Paulo II dizia muitas vezes isso, que o nosso tempo produz mais mártires do que os primeiros 3 séculos da igreja. Só que a nossa luta agora é, de fato, pior. Pior porque, por 2 motivos, eu diria. Um, porque os inimigos se implantaram dentro da igreja. Né? E subiram, como diz a senhora, ao cimo da igreja. E ninguém quer ver que Bergoglio é o falso profeta, o destruidor. Né? Quão poucos enxergam que ele é o falso profeta. E por isso, como digo, um sinal mais preclaro de que nós estamos no finzinho. Né? No finzinho. Acabou. Então, sim, o inimigo está dentro da igreja. Desde o cimo, não só no cimo, hein? Essa mentalidade modernista, né? Tudo aquilo que de destruição se produz até o catequista da mais recôndita paróquia deste mundo. Né? Exato. Pregando, né, contra a fé. Esse é o segundo ponto. O ataque é contra a fé. É sobretudo contra a fé e a moral da igreja. O mundo moderno não suporta a fé e a moral da igreja. Não suporta. Não coaduna com aquilo que a modernidade liberal, a modernidade liberalíssima, que quer liberar tudo, prega, vive, precisa para os seus planos de agenda, como nós falávamos ainda ontem. Incrível, queridos, dizer, atacam a igreja a derribá-la. Tanto que restamos nós uns poucos, nós falamos na igreja remanescente, aqueles poucos que
se grudaram a esta fé e procuram esta vida moral e de santidade, espizinhando a si mesmos, mas os poucos, a igreja remanescente, nós, queridos, nós, que, sobretudo nós, isto é, aqueles que, inclusive, se refugiam. Eu sei que tem tantos que eu digo assim, né, se refugiam no quarto, porque se forem para a sala, o jovenzinho encontra a resistência dos pais. Não pode, não pode. Tem que ficar recluso no seu quarto. Lá ele pode ser verdadeiramente católico, tradicional, guardador da fé de sempre, da Santa Igreja. Né? Lá. Mas nós aqui, né? A igreja remanescente, sobretudo, foi tão importante que edifique e, de fato, recolha-se a refúgios. O único lugar onde ainda a gente espera poder sustentar a religião, sustentar a fé. Sustentar a fé. Então, esse duplo ataque, essas duplas características do martírio da igreja de hoje é que é terrível. Então, tanto da infiltração do inimigo, e sobretudo através de uma mentalidade, pense nos, se nós falarmos de Sotério e Caio, os primeiros papas, pense nos papas desde realmente João 23. Hein? Pense nesses papas. Pense na luta que foi de Paulo VI para defender a fé da igreja durante o Vaticano II, e quanto ele foi ludibriado, quanto ele foi. Pense na missa que ele compôs com Benigni, né? Quanto não foi ludibriado. Mas agora esse martírio se faz com o cimo comandando o ludíbrio, comandando a enganação do mundo inteiro. Agora, queridos, eles estão mudando o foco. Já não conseguem mais convencer muito os homens de se deixarem submeter àquela propaganda não posso dizer, né? Senão, né? Tem que cuidar, não posso falar, né? Então, querem mudar o foco disto para a água. Porque a última que defendeu isto é uma abortista satanista, mulher maldita, que Francisco colocou lá olha onde, na comissão pró-vida da igreja. Ironia, né? Ironia. Ri para não chorar. Então, e que Davos já defendia, né? A contaminação da água. E que já estão fazendo há muito tempo, mesmo os Shermitos, né? Esses produtos químicos que esses aviões lançam no ar, entre outras coisas, para contaminar a água. Veja os produtos que eles colocam nessa água, que eles, mas não só a água, todos os alimentos. Agora, todos os alimentos, queridos, né? Eles estão tratando de fazer com que aquilo que nós comprarmos no supermercado, o alimento que comprarmos ali, venha com a capacidade a mRNA, de nos transformar de criaturas de Deus em criaturas do homem. Até os alimentos. Vejam. Não, a coisa é pavorosa. Estamos cercados de todos os lados. É a alimentação, é a economia, é a água, é a guerra, né? É a saúde, é a guerra, é tudo, todos os lados, cercados. Pobre homem,
Pobre religião, nunca jamais tão perseguida. Realmente, nunca jamais tão perseguida. Pobre religião. Pobre religião. Quão difícil de nós escapar. Por isso buscamos a autossustentação aqui no refúgio, mas estamos ocupados ainda com tanta outra coisa inicial e não temos. Não temos. Talvez a água. Talvez a água. Então, esse é o nosso, é a grande luta do homem, da igreja moderna, do homem moderno, atual, vamos dizer a palavra moderno, do homem atual, da igreja atual. Esta é a grande luta. E esses são os grandes ataques que nós estamos sofrendo. Tremendos, terríveis, terríveis. O nosso martírio é dos dois, é da vida, do sangue, porque com isso matam os homens, matam. Verdade? Mas vão ver quantos estão morrendo de tudo quanto é coisa que vem desses produtos dessa gente. Vem de uma. É martírio. É martírio. E o pior, o martírio da fé. Nessa apostasia tremenda. Nessa imensa apostasia que se planta em toda a parte. Essa é, sem dúvida, o pior martírio, quando atinge a própria fé, o núcleo da fé da Santa. A ressurreição, hein? A ressurreição de nosso Senhor se atinge aí. Esse aí. A divindade de nosso Senhor. É lá que se quer chegar. Agora, estão numa grande luta em Paris para que a reconstrução da... Como é que é o nome da casa? De Notre-Dame? Sim, para que ela escape. Querem fazer uma Notre-Dame com todos os traços de modernidade. Tiraram os assentos medievais dela. Então, penetra tudo. Penetra tudo. Destrói tudo. Desfaz com tudo. Tudo. Absolutamente tudo. É universal. Queridos, então, nossa luta. Continuemos nela fortes, firmes. Não nos deixar derribar, porque tudo isso enfraquece. Tudo isso enfraquece a nossa vontade, destrói a nossa vontade. Desvia a nossa vontade, desvia de Deus para aquilo que eles querem. Sim. Até isso eles estão usando, e não esqueceram esse pequeno detalhe. Essas irradiações de 3G, 4G, agora 5G, 6G, 7G. Se fala já até em 7G. Tudo isso tem influência no nosso espírito, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e nos enfraquecem. Nos perturbam, nos disturbam, nos tiram da atenção de Deus para o inimigo de Deus. Até isso, queridos, até isso. Vão aos pensamentos e aos sentimentos. Olha o ataque universal que nós sofremos. Olha o ataque. De fato, a nossa época é a pior jamais vivida. É a pior. Pobre geração enfrenta algo realmente inaudito. Jamais se pensaria que chegaríamos a tão terrível perseguição. De dentro e no núcleo na fé. Por dentro e no núcleo na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.